Boa tarde, pessoal. Hoje a gente começa, né, o nosso terceiro plano de estudos, tá bom? E já começamos com português. Hoje nós temos português e matemática, tá bom? Então vamos lá. Hoje na aula de português a gente vai aprender um pouquinho sobre a letra R, a questão do som, a pronúncia, né? Que tem muita diferença quando ela está no início de uma palavra ou quando ela está no meio de uma palavra, tá? E aí, na página 67 de português, 67, tá lá, de olho na ortografia, os sons representados pela letra R. Então, assim, é uma atividade bem tranquila, tá? Já começa com atividade, mas é super tranquilo. E aí pede para você ler um trecho da história sobre Zeus, tá? Você vai ler esse pequeno textinho aqui, ó. Tá? E aí começa assim, na letra A. Quer dizer, após você ler o texto, tem duas palavrinhas que tá aqui destacado, que é rei e morada. A letra R possui a mesma pronúncia quando você fala rei e morada? Rei, olha o R no início da palavra, e morada. Nesse caso, o R está no meio. A pronúncia é a mesma? Eles têm a mesma intensidade quando a gente pronuncia, tem a mesma força. Rei, morada. E aí vocês respondem, tá? Na letra B, pronuncie as palavras do quadro a seguir. Nós temos aqui algumas palavrinhas, vocês vão pronunciar. E na letra C está pedindo que você contorne de verde as palavras cujo som do R é pronunciado da mesma maneira que na palavra rei. Então, todas as palavrinhas que você encontrar que são pronunciadas dessa forma como a palavra rei, no caso aqui nós temos a palavra, só para vocês entenderem, nós temos aqui a palavra nesse quadrinho com a mesma intensidade que rei, que é a palavra reino. Tá vendo? O R também está no início. Reino, rei, né? E aí tem outras aqui. E aí essas vocês vão pintar de verde. E de vermelho, está pedindo para contornar as palavras cujo som do R é pronunciado da mesma maneira que na palavra morada, que já é um pouco mais fraco, vamos botar assim, né? Não é aquela intensidade como rei, né? E aí vocês vão contornar todas essas outras palavrinhas em que o R não é tão forte assim, a pronúncia do R não é tão forte assim. E na letra D, depois que fizer essa atividade, está pedindo o seguinte: o que as palavras contornadas de verde têm em comum e as contornadas de vermelho? O que as palavras de verde têm em comum e o que as palavras que foi contornada em vermelho também têm em comum, tá? E aí, na próxima página, página 68, número 2, está pedindo para trocar a letra R por 2, pelo dígrafo RR. Pode ser 2R. Exemplo, nós temos aqui na letra A a palavra carinho. Tem um R só. Agora você vai acrescentar mais um. Vai ficar 2 R's, os dígrafos com 2 R's. De carinho vai formar o quê? Carrinho, que você acrescentou mais um R, tá? E aí vocês vão fazer exatamente isso com as outras palavrinhas também. Eu pronunciei essa daqui, ó. Letra A, carinho, acrescento mais um R, vai ficar carrinho. E aí vocês vão fazer exatamente isso com as outras palavras, tá bom? Na número 3, está pedindo somente que você pronuncie. Tá vendo? Aqui temos as figuras e vocês vão pronunciar. Rosa, garrafa, tá? E aí vem a pergunta: o que você pode perceber? O que você percebe quando você pronuncia o nome desses objetos aqui? A letra R representa um som mais prolongado, né? Ou seja, mais forte, quando está no início da palavra. No caso que a gente viu lá, o rei, reinado, né? Ele está no início, então ele vem com mais força. No meio das palavras, a letra R pode representar esse mesmo som, mais prolongado, após a letra N. Olha só, o R ele pode aparecer no meio da palavra com essa mesma intensidade forte, mas o R
E logo em seguida, após a letra R, vai ter um N, que vai dar, por isso que vai dar essa força toda. No caso aqui, quer dizer, na verdade vem antes, o N vem antes do R, perdão. No caso aqui nós temos o exemplo do genro, tá? Genro, genro. E quando entre vogais? Com o R duplicado, como em guitarra, guitarra, olha como é que ficou forte nesse caso. Mas é porque os dois R's estão entre vogais. Ainda no meio das palavras, o R pode ter um som menos prolongado. No caso, o som dele agora vai ser fraco, como em tarefa e prato, tá? Então, somente isso, gente. Hoje é só sobre a letrinha R, então preste bem atenção na hora de pronunciar, preste atenção na hora de ver a diferença quando o R é no início, que ele vem mais forte, quando ele está no meio, ele é mais fraco, mas aí tem algumas situações que mesmo ele estando no meio, ele também é pronunciado com força, que é a questão aqui da palavrinha genro, que a gente falou, que vem o N, né, e depois o R. Aí ele fica com força, né? E no caso dos dois R juntos, entre duas vogais, né? No caso aqui da guitarra, tem o A, os dois R e depois outro A. Então, ele ficou com força, guitarra, tá? E é isso, tá bom? Beijinhos!